Olá, meus irmãos e irmãs em Cristo, que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Hoje vamos mergulhar fundo em uma das passagens mais intensas e reveladoras do livro de Gênesis, a destruição de Sodoma e Gomorra. Uma história que fala sobre justiça divina, misericórdia e a importância da intercessão. Vamos abrir nossos corações para entender as profundas lições que essa narrativa tem para nós. Tudo começa quando 3 homens, que na verdade eram anjos e o próprio Senhor, visitam Abraão. Após a visita, eles se levantam e olham em direção a Sodoma, e Abraão os acompanha. É nesse momento que o Senhor revela seu plano. Ele diz: "Ocultarei eu a Abraão o que faço?" Deus reconhece a importância de Abraão, o pai de uma grande nação, por meio de quem todas as nações seriam abençoadas. Ele sabia que Abraão ensinaria seus filhos a guardar o caminho do Senhor, praticando a retidão e a justiça. Então, o Senhor revela a razão de sua vinda. O clamor contra Sodoma e Gomorra era grande, e o pecado deles havia se agravado terrivelmente. Ele desceria para ver se as coisas eram tão ruins quanto pareciam. Enquanto 2 anjos partem em direção a Sodoma, Abraão permanece diante do Senhor. E aqui testemunhamos um dos diálogos mais comoventes da Bíblia. Com o coração aflito, Abraão se aproxima e pergunta: "Destruirás o justo com o ímpio?" Ele começa a interceder, a negociar com Deus. "E se houver 50 justos na cidade?" Ele pergunta. "Não pouparás o lugar por causa deles?" Abraão apela para a própria natureza de Deus, dizendo: "Longe de ti que faças tal coisa. Não fará justiça o juiz de toda a terra?" A resposta do Senhor é imediata e cheia de graça. "Se eu achar em Sodoma 50 justos, pouparei o lugar todo por causa deles." Mas a intercessão de Abraão não para por aí. Reconhecendo sua pequenez, dizendo ser pó e cinza, ele continua: "E se faltarem 5 para os 50? E se houver 40, e 30, 20? A cada pergunta, a cada apelo desesperado, a misericórdia de Deus se manifesta: "Não a destruirei." Ele responde vez após vez. A negociação de Abraão é um ato de fé e amor incríveis. Ele não estava apenas tentando salvar seu sobrinho Ló. Ele estava lutando pela vida de qualquer pessoa justa que pudesse haver naquelas cidades. Ele conhecia a justiça de Deus, mas também confiava em sua imensa misericórdia. Finalmente, com a voz trêmula, Abraão faz seu último apelo: "Não se ire o Senhor, pois só mais esta vez falarei. Se porventura se acharem ali 10. A resposta final de Deus é um testemunho de sua paciência e compaixão. "Por causa dos 10, não a destruirei." Imagine, a destruição de 2 cidades inteiras seria suspensa pela presença de apenas 10 pessoas justas. Após essa conversa, o Senhor se vai e Abraão volta para seu lugar. Enquanto isso, os 2 anjos chegam a Sodoma ao entardecer. Ló, sobrinho de Abraão, está sentado à porta da cidade, e ao vê-los corre para recebê-los, prostrando-se com o rosto em terra. Ele insiste para que passem a noite em sua casa, oferecendo hospitalidade e proteção. Os anjos inicialmente recusam, dizendo que passariam a noite na praça, mas Ló insiste tanto que eles acabam por aceitar. Ló prepara um banquete para seus hóspedes, mas antes que pudessem se deitar, a verdadeira natureza da cidade se revela. A casa é cercada por homens de Sodoma, jovens e velhos, de todos os cantos da cidade. Eles gritam para Ló: "Onde estão os homens que entraram esta noite em tua casa? Traga-os para fora para que os conheçamos." A palavra "conhecer" aqui tem uma conotação terrível, revelando a depravação que dominava aquele lugar. Num ato de desespero para proteger seus convidados, Ló sai e fecha a porta atrás de si. Ele implora: "Meus irmãos, rogo-vos que não procedais tão perversamente." Em seguida, ele faz uma oferta chocante e terrível, mostrando o quão distorcidos estavam os valores morais ali. Ele oferece suas 2 filhas virgens para apaziguar a multidão. Mas a fúria deles não cessa. Eles o acusam dizendo: "Esse estrangeiro quer ser nosso juiz. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles." A multidão avança para arrombar a porta. Nesse momento crítico, os anjos agem. Eles puxam Ló para dentro de casa, fecham a porta e ferem os homens do lado de fora com cegueira. A maldade era tão grande que, mesmo cegos, eles se cansaram de tanto procurar a porta para praticar o mal. Com a situação sob controle, os anjos revelam sua missão a Ló: "Tens mais alguém aqui? Teus genros, teus filhos, tuas filhas, todos quantos tens na cidade, tira-os para fora, porque nós vamos destruir este lugar." Ló corre para avisar seus futuros genros, mas eles zombam dele pensando que era uma brincadeira.
Eles não acreditaram no aviso, selando seu próprio destino. Ao amanhecer, os anjos apressam Ló. Levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, para que não pereças no castigo da cidade. Mas Ló hesita. Ele demora. A misericórdia do Senhor é tão grande que os anjos, vendo sua demora, pegam Ló, sua mulher e suas filhas pela mão e os arrastam para fora da cidade. Uma vez fora, a ordem é clara e urgente. Escapa, salva a tua vida. Não olhes para trás nem te detenhas em toda esta planície. Foge para o monte para que não pereças. Ló, ainda com medo, pede para fugir para uma cidadezinha próxima chamada Zoar. E Deus, em sua graça, concede seu pedido, dizendo que não faria nada até que ele chegasse lá em segurança. Assim que o sol nasceu e Ló entrou em Zoar, a justiça divina foi executada. O Senhor fez chover fogo e enxofre do céu sobre Sodoma e Gomorra. Ele destruiu completamente aquelas cidades, toda a planície, todos os seus moradores e tudo o que nascia da terra. Mas, em meio a essa fuga desesperada, acontece uma tragédia. A mulher de Ló, desobedecendo a ordem divina, olhou para trás. Talvez por saudade, talvez por curiosidade, talvez por apego ao que estava perdendo. E no instante em que olhou, ela se tornou uma estátua de sal. Um lembrete eterno do perigo de se apegar a um mundo condenado. De manhã cedo, Abraão foi ao lugar onde havia intercedido diante do Senhor. Ao olhar para Sodoma e Gomorra, tudo o que viu foi uma fumaça densa subindo da terra, como a fumaça de uma grande fornalha. O juízo havia sido executado, mas a Bíblia faz questão de notar algo importante. Destruindo Deus as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da destruição. A intercessão de Abraão não foi em vão. Ela garantiu a salvação de seu sobrinho. A história, no entanto, continua com um epílogo triste. Ló, com medo de ficar em Zoar, sobe para habitar em uma caverna com suas 2 filhas. Ali, isolados e pensando que não havia mais homens na terra, as filhas de Ló tomam uma decisão terrível. Elas embebedam o próprio pai em 2 noites consecutivas para poderem ter filhos com ele e preservar a descendência. Dessa união nasceram Moabe, pai dos Moabitas, e Ben-Ami, pai dos Amonitas, 2 povos que se tornariam adversários de Israel no futuro. Irmãos, esta história é um poderoso lembrete da santidade de Deus e de sua aversão ao pecado, mas também de sua infinita misericórdia e da força da intercessão. Ela nos ensina a não olharmos para trás, para o mundo que deixamos, mas a corrermos para a salvação que Deus nos oferece em Cristo Jesus. Se essa mensagem tocou o seu coração, deixe seu amém nos comentários e me siga para receber mais palavras de fé. Porque aqui, todos os dias, Jesus fala com você. Que Deus abençoe a todos.